na meditação da palavra do Senhor para a sua vida. Daniel capítulo 12, e nós vamos ler o último versículo do livro de Daniel, que diz assim: Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Vamos orar. Querido Senhor, nós estamos em tua presença, neste lugar que um dia foi consagrado a ti. Nós te damos graças pelo privilégio de poder nos reunir neste lugar, de poder cantar louvores ao teu nome, mas sobretudo de poder meditar na tua santa e poderosa palavra. E num dia como este que nós lembramos dos nossos pastores, pessoalmente sou grato a Deus por todos os pastores que passaram pela minha vida, por sua história, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos e pela palavra que pregaram, que fizeram com que esta palavra alcançasse meu coração. Sou grato a todos eles. E nesta manhã eu quero te agradecer o privilégio de ter sido escolhido por ti para ser pastor. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes eu queria ser um pastor. Por isso eu te dou graças e te peço que mais uma vez o Senhor use o teu pequeno servo para ministrar ao teu povo, que a tua palavra alcance os corações das tuas ovelhas, do teu povo desta igreja. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 E meus irmãos, eu tenho alguns arrependimentos na vida. E um deles é ter comprado estas poltronas aqui para a igreja, porque elas são muito confortáveis. E quando os irmãos sentam nelas, não querem fazer mais nada, nem dizem amém. Para cantar é uma luta, dá uma vontade de dormir, nesse friozinho gostoso. Deveriam ser aqueles bancos duros que a gente não dormia, né? Ficava incomodado. Eu estou pensando em remover essas poltronas, para ver se a gente fica mais ligado, mais focado. Porque para alguns só está faltando eu trazer o travesseiro. Oh, maravilha, a gente joga corpo para trás assim, que o pastor traga um sermão bem sonolento, que só no final eu vou ouvir o amém. Então, meus irmãos, está sendo difícil, né? Porque o conforto às vezes nos desvia dos nossos focos, o que Deus quer para nós. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Mas vamos ao que interessa. Acordem. O texto que eu escolhi, o último verso do livro de Daniel, Deus está falando com um grande pastor, um grande líder. Para os irmãos terem uma ideia, Daniel era um jovem quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Portanto, ele exerceu seu ministério em terra estranha. Ele era cativo, ele não podia estar em Jerusalém. E Daniel era um homem de oração, um homem de compromisso, um homem que levava a sério a sua vida. E quando foi dada uma ordem que ninguém poderia fazer oração a qualquer outro Deus, ele não levou isso em consideração, era a lei. Mas Daniel aprendeu que mais antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele não deixou de clamar a Deus. E a Bíblia diz no livro de Daniel que ele abria as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém. E 3 vezes ao dia orava. Orava lembrando-se da sua pátria, da sua terra, mas orava sobretudo ao Deus que o permitiu estar vivo, estar ali
naquele lugar. Não era o lugar que ele gostaria de estar, mas foi o lugar que Deus permitiu que ele estivesse. Eu gosto muito de um texto lá no livro de Gênesis, quando fala de José, e há um versículo que ele diz que ele colocou o nome em um dos seus filhos de Efraim, porque Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Nem sempre os pastores estão onde gostariam de estar. Às vezes Deus os leva para lugares terríveis, mas é lá que eles precisam estar. Então eu queria chamar a sua atenção para o texto, este versículo que nós escolhemos para a nossa reflexão hoje, porque neste versículo eu tiro lições preciosas para a minha vida. Não sei se para a sua, mas para mim, eu meditei nele hoje e eu tirei essas lições para a minha vida, que eu espero que sirva para os irmãos nesta manhã. A primeira coisa que me chama a atenção é que o versículo começa assim: tu, porém, Deus está falando com Daniel, tu, porém. Então Deus está falando com uma pessoa específica. E Deus, quando nos chama de forma específica. Eu estou chamando Daniel, é com Daniel que eu quero falar, é com Daniel que eu quero exercer esse ministério nesta terra. E quando nós somos chamados, nós nos lembramos dos nossos líderes. Eu conheci tantos líderes extraordinários, tantos pregadores extraordinários, tantos pastores extraordinários. E é natural que a gente queira imitar esses pastores. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, eu apreciava muito Billy Graham, grande pregador, grande evangelista. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho como seminarista, eu procurava imitar Billy Graham. Eu queria ser um Billy Graham. E com o tempo a gente vai amadurecendo e vai descobrindo que você não tem que imitar ninguém, você tem que ser você. Tu, porém, Daniel, você é o Daniel, você é o José, você é o Gideão, você é o Barnabé, você é o Paulo, você é o Hamilton. Seja você mesmo. Seja você, Daniel. É com você, Daniel, que eu estou falando. É com você, Hamilton, que eu estou falando. Não imite ninguém, seja você. Deus, quando nos chama, Ele nos chama especificamente para uma obra. E é bom que nós, os pastores, devemos nos lembrar sempre que foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, não. E o chamado é pessoal. Então este verso, quando diz assim, tu, porém, me faz lembrar que há um chamado pessoal, há um chamado específico. E esse chamado específico é para você, que você desempenhe o seu ministério com seus dons e talentos, e você não precisa imitar ninguém. Seja você mesmo. Alguns vão gostar, outros vão detestar, mas seja você mesmo. Deus chamou Paulo para que Paulo fosse Paulo. Ele não chamou Paulo para que ele fosse Barnabé. Ele não chamou Barnabé para que fosse Paulo. Ele não chamou João para que fosse Pedro, nem vice-versa. Ele nos chama para que nós exerçamos o nosso ministério de forma pessoal e específica. Tu, porém. A segunda lição que eu tiro para a minha vida, que eu espero que sirva para os irmãos, é que quando eu leio a história de Daniel, eu vejo nele um homem de oração e um homem que nem sempre tinha respostas para tudo. Numa das visões, no capítulo 12, eu leio que ele não entendeu a visão. E quando ele não entendeu a visão, ele foi perguntar ao Senhor, Senhor, explica esse negócio melhor aqui. E para que Deus pudesse explicar, para que ele pudesse transmitir a visão. Hoje, há tantos pastores, há tantos pregadores que se acham os donos da razão, eles têm resposta para tudo. Eles dizem assim, diz o Senhor. E eu quero dizer que hoje nenhum pregador pode falar como os profetas do passado que diziam assim, diz o Senhor. Quando Deus os revelava, se revelava pessoalmente. Hoje os pastores, os profetas já têm a revelação do Senhor na sua palavra e eles precisam buscar uma iluminação especial para trazer o alimento que o rebanho do Senhor precisa. Há tantos pastores hoje atrás de títulos.
Eu me lembro quando eu estava na Bahia, na cidade de Alagoinhas, vez por outra eu ia a Salvador para a reunião do conselho da convenção, do qual eu fazia parte. E numa dessas idas, eu conheci um pastor da primeira igreja batista do Brasil, que não gostava de ser chamado de pastor, ele gostava de ser chamado de doutor, porque ele tinha feito doutorado em teologia nos Estados Unidos. E naquela época, a livraria Juerper, a livraria dos batistas, dava desconto aos pastores, 10% de desconto. Você se apresentava, olha, eu sou pastor lá da Igreja Batista de Alagoinhas. Ah, pastor, que prazer, o senhor tem 10% em qualquer livro aqui. Aí um dia foi esse pastor da primeira Igreja Batista do Brasil, e a mocinha lá da Juerp se aproximou dele e disse, bom dia, pastores. Pastor não, doutor. Disse, porque se o senhor fosse pastor, o senhor tinha 10% de desconto. Então o pastor perdeu 10% porque se apresentou como doutor. Hoje os pastores estão buscando, eles não querem mais ser pastor, querem ser apóstolo. É tanto apóstolo, há tanto bispo. E irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu fico me lembrando de alguns títulos que alguns obreiros do Senhor tiveram. Eu, assim, de cabeça, sem fazer uma análise um pouquinho mais apurada, eu encontro, por exemplo, que os pregadores do Evangelho são chamados de semeadores. O semeador saiu a semear. Mas eu não vejo ninguém dizendo, me chame de semeador. Eu encontro na Bíblia, por exemplo, que os pregadores do Evangelho são chamados de pescadores de homens, pescadores de almas. Eu não vejo ninguém dizendo, gente, por favor, me chamem de pescadores de homens. Eu não vejo ninguém querendo ser chamado de tição tirado do fogo. E foi Zacarias. Tição. Oh, vamos ouvir nesta manhã o tição tirado do fogo. Ninguém quer. Ou, como chamaram Gideão. Deus chamou Gideão para lutar com os midianitas. E ele disse, tem gente demais. Eu quero que você leve esse povo todo para tomar água. E eu vou selecionar quem são os soldados para a batalha. E Deus selecionou 300. E mandou o povo, manda o povo embora. Você vai vencer a batalha contra os midianitas com os 300. E Gideão ficou temeroso, porque o exército midianita era imenso, numeroso demais. E como é que ele só com 300 ia vencer? Aí Deus, que conhecia o seu servo, disse, olha, já que você está com medo, está temeroso, vai de madrugada com o teu servo Purá, chega lá perto do arraial dos midianitas, fica lá escondido e ouve, fica lá ouvindo os soldados conversarem. E Gideão fez isso, levou o seu servo Purá, meia-noite estava lá, escondidinho perto do arraial dos midianitas, 2 soldados conversando, e um deles disse, eu tive um sonho. Eu sonhei que um grande pão de cevada vinha descendo pela encosta, rolando, e derrubou a nossa tenda. A tenda ficou de cabeça para baixo. Aí o outro disse, esse pão de cevada é Gideão. É a mão do Senhor que vai vir destruir o nosso acampamento. Aí Gideão ouviu isso. Olha, voltou cheio de entusiasmo. Nós vamos derrotar os midianitas. Separou os 300 em 3 equipes de 100. Vocês vão levar tochas e vão levar cântaros, trombetas. E fica ao meu sinal. Quando eu der o sinal, vocês toquem as trombetas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. E eles fizeram isso. E de madrugada, quando eles fizeram isso, os midianitas ficaram apavorados, pensando que era um exército extraordinário. E a Bíblia diz que eles, no escuro, lutavam um contra o outro, espada contra espada. E Gideão e os seus 300 ficaram paradinhos no lugar, sem fazer absolutamente nada, a não ser gritar. Sabe como foi que Gideão foi chamado? Pão de cevada descendo ladeira abaixo. Não vejo nenhum pastor dizendo, eu quero ser chamado de pão de cevada. Quer ser bispo, quer ser apóstolo. Daqui a pouco querem ser arcanjo.
Aliás, estudando a minha Bíblia, eu nunca descobri arcanjos. Eu só vejo arcanjo no singular. Só tem um, que é Miguel. Tem pastor querendo tomar o lugar de Miguel, príncipe do Senhor. Ninguém quer ser chamado de pão de cevada, tição tirado do fogo, ceifeiros da seara, e tem um, esse ninguém quer, escória do mundo, lixo do mundo. Não, eu quero ser apóstolo. Eu fui chamado para um café da manhã com os pastores, me disseram horário, local, um sábado, às 8h30 da manhã. Às 8h30 estava lá. Os irmãos sabem que eu gosto de pontualidade. 8h30, 9h30, 10h30. Eu fui ao anfitrião. Olha, meu irmão, eu já estou aqui desde as 8h30, o café estava marcado para as 8h30. Há tantos pastores aqui, por que não começa? Ah, porque não chegou ainda o apóstolo fulano de tal. Eu disse, é? Eu não sabia que entre nós havia papa. Então, tchau. Vou tomar café com a minha mulher. Ele, não faça isso. Vou embora. Não fiquei porque, enquanto o apóstolo fulano não chegasse, ninguém servia nada. Era só o que faltava. Ninguém quer ser escória do mundo. Pão de cevada descendo ladeira abaixo, ceifeiros da seara. Tu, porém, faz a tua obra, ser humilde, cumpre o teu ministério. Interessante que os pastores batistas, talvez muitos não saibam disso, mas a igreja precisa saber. No meio batista, viu, irmãos, os pastores, eles têm 3 títulos. Eles são episcopos, eles são bispos, eles são presbíteros e eles são pastores. Um pastor batista tem essas 3 funções. Ele é bispo porque ele é supervisor, ele supervisiona o trabalho da igreja. Um pastor batista, ele é presidente da igreja, ele é membro de todas as comissões e de todas as organizações da igreja. Então ele é bispo. Um pastor batista, ele é presbítero, ancião, conselheiro. Quando os irmãos estão com problema, correm para onde? Pastor, eu quero um conselho seu. Eu já descobri que eu sou um péssimo presbítero. Porque quando vem me procurar que eu dou conselho, fazem tudo ao contrário. Mas o pastor é presbítero, conselheiro, ancião. E finalmente o pastor é pastor, poimê. Jesus Cristo disse, eu sou o bom poimê, eu sou o bom pastor, que é o título mais lindo de um pastor, que é aquele que apacenta, que alimenta, que cuida. Ainda há pouco eu estava sentado olhando o meu celular, recebi uma mensagem de um jovem pastor que me fez um relato de que eu o ganhei para Cristo. E ele se lembra até da mensagem que eu preguei quando Cristo resgatou das trevas do pecado, e ele hoje é um pastor. E por causa da data de hoje, ele me mandou um relato lindo, agradecendo a Deus por minha vida, porque Deus me usou para ganhar aquele jovem para Jesus, e aquele jovem hoje é um pastor. Olha que coisa linda. E ele dizia, os anos que nós pregamos naquela igreja, os anos que ele aprendeu da palavra, que ele foi alimentado. Quem alimenta a ovelha? Pastor. Não é o bispo, não é o presbítero, é o pastor. Então, se há título mais lindo para um pastor, é este, pastor. Ele não precisa ser apóstolo, ele não precisa ser chamado de bispo, ele não precisa ser chamado de presbítero. Aceite o título de pastor, a menos que você queira ser chamado de escória do mundo, pão de cevada descendo ladeira abaixo, ou coisa parecida. Mas aceite
esse simples título de pastor. Seja mais humilde. Diria isso aos meus colegas. Olhando para o verso de Daniel, capítulo 12, verso 13, eu percebo que o Senhor diz o seguinte: tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Vai-te até que chegue o fim. Ou seja, Daniel, não desiste. Vais encontrar muitas lutas no teu ministério. Tu estás no lugar onde não gostarias de estar, mas é aí que eu quero que tu estejas. O apóstolo Paulo disse: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Paulo teve na sua vida pastoral um membro da igreja que lhe causou muitos males. Eu já tive muitos membros de igreja que me causaram muitos males. Já tive muitos Alexandres no meu ministério. Alexandres os latoeiros. Mas eu já tive tanta gente que me abençoou no ministério. E às vezes os pastores são muito tentados a desistir quando as coisas não andam bem. Eu lembro do grande Elias. Vocês se lembram do profeta Elias? Elias foi um profeta extraordinário. Vocês terem uma ideia, foi um profeta tão extraordinário que Deus não permitiu que ele morresse. Deus o levou numa carruagem de fogo. Né? Carruagem de fogo. Elias, aquele homem tão extraordinário, que enfrentou sozinho 400 profetas de Baal. E aí a Jezabel, aquela mulher terrível, disse: que Deus me faça o pior, se até amanhã eu não matar Elias. E Elias fugiu com medo de Jezabel. Os irmãos podem acreditar no negócio desse? O sujeito vence 450 profetas de Baal e foge com medo de Jezabel. E entra em depressão. Entra na caverna, procurando a morte. Senhor, me mata, eu prefiro morrer. E Deus olha para o seu profeta, e ele diz: eu fiquei só. Os pastores têm essas crises, vocês sabiam disso? Tem horas que dá vontade de desistir, chutar o pau da barraca. E os irmãos precisam sustentar seus pastores em oração, porque as batalhas são muito grandes. Orem por seus pastores diariamente. Eu perdi uma ovelha, eu fui visitá-la na UTI do hospital, e ela estava sentadinha numa cadeira, e ela me disse: pastor Hamilton, que bom que o senhor veio. Porque eu quero me despedir do senhor. Eu disse: por quê? Porque amanhã eu vou morrer. Deus me avisou, amanhã ele vai mandar o anjo dele que vem me buscar. E que bom que o senhor veio, porque eu posso me despedir do senhor. Eu disse: a irmã está preparada? Estou. Aí nós cantamos ali dentro da UTI. Cantamos, oramos, nos abraçamos e nos despedimos. No dia seguinte ela morreu. E depois do sepultamento, uma das filhas me trouxe um caderninho dela. Ela tinha uma letra linda. Tinha um caderno de uma lista de pessoas pelas quais ela orava. E o meu nome era o primeiro da lista. Aí eu disse: pronto, perdi uma intercessora. Alguém que orava por mim diariamente. Ore pelos seus pastores. Porque as lutas que eles enfrentam, nós caímos em depressão, nós adoecemos, nós temos vontade de desistir, a gente tem vontade de voltar para o mundo. Quem usava drogas antes tem vontade de usar de novo. E essas coisas nos acometem. Entendem? E é por isso que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Mas aí o Senhor disse para Daniel: segue o teu caminho até o fim. Haverá lutas, decepções, perseguições. Mas segue até o fim. Não desiste. Ser persistente. Porque no final vem a última coisa para a nossa reflexão. Tu receberás a tua herança no final dos dias. Receberás o teu galardão. Qual é o galardão dos servos do Senhor? Lá no céu. A gente pode partir desse mundo sem deixar nenhum bem. Sem deixar nada.
mas o nosso galardão é grande lá nos céus. Eu me lembro da história, uma história muito interessante, de um casal de missionários que voltava para o seu país, depois de 40 anos de ministério no exterior. E eles desembarcaram no aeroporto. Ninguém da igreja foi recebê-los. E eles ficaram tão tristes, tão decepcionados. E eles foram para casa amargurados. E quando chegaram em casa, a esposa estava lá na cozinha preparando alguma coisa. E o pastor, muito revoltado, disse para a esposa algumas palavras duras. Cadê o teu Deus que nos desamparou? E aí resolveu sair de casa. E foi lá para a rua. Depois de algum tempo, voltou para casa e perguntou à esposa: então, teu Deus falou contigo? E ela disse: falou. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda não voltamos para casa. Esse não é o nosso lar. E essa historinha me faz pensar que o nosso galardão não está aqui. A nossa casa não está aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros. E nós devemos ir até o fim, cumprindo com alegria, com fidelidade, o ministério que recebemos do Senhor. Talvez dizendo como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Daniel nunca mais voltou para Jerusalém. Da Babilônia, ele foi para Jerusalém celestial, que é o nosso destino final, a nossa morada eterna, com aquele que nos chamou e nos considerou aptos e dignos para o seu santo ministério da palavra. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os seus pastores. Eu oro pelos meus colegas, porque as lutas são grandes. Orem por todos eles que vocês se lembrarem, principalmente aqueles que foram instrumentos para que você conhecesse a Jesus.